vivo. Professor Rodrigo Goulart, agradeço pela participação, boa noite. Boa noite. E espero que a gente possa conversar, bater um papo e que essa live tenha um papel, né, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, de crise sanitária, crise política, né? Então, são várias dificuldades que todos estamos passando, não é verdade? Sim. Pandemia, né, um fenômeno que a humanidade experimenta há muitos milênios, nós conhecemos algumas delas, as mais recentes, mas é provável que muitas pandemias do passado a gente não tenha conhecimento, inclusive o nome pandemia ou epidemia, né? Há alguns povos, desaparecimento misterioso de alguns povos ao longo da história, há teorias que sugerem a epidemia como motivo do desaparecimento desses povos, né? Como, por exemplo, o motivo do desaparecimento da civilização maia, por volta do século XI, aqui na América, antes dos europeus, né? Então, a gente está vivendo uma coisa que a humanidade já experimentou em outras eras. Talvez estejamos um pouco assustados, porque o homem moderno, com toda a sua tecnologia, com todo o avanço da medicina, talvez tenha acreditado que tinha superado esses desafios que a natureza, porque é a natureza, né? Que a natureza nos coloca. Isso. Eu vou apenas mencionar aqui, né, o tema que eu propus para a gente conversar, que está tudo amarrado nessa questão da pandemia. Eu coloquei educação e a pandemia. Como a crise interfere no aprendizado, já que, em geral, né, os estados, as escolas, pelo mundo, né, boa parte delas estão funcionando à distância, né, com EAD, enfim, aulas online, com toda a dificuldade. Como que essa realidade é vivida pelo professor da rede estadual no Rio de Janeiro, por exemplo, e como que os alunos, que você vê aí a interação, as dificuldades que eles têm para conseguir, né, ter as aulas e ter o conteúdo nesse período? Antes de eu te responder, eu estou tendo dificuldade de acessar aqui onde é que está a transmissão. Eu vou te passar agora pelo pelo Facebook mesmo, que eu estou com ele aberto aqui. Então, é um desafio muito grande, porque ninguém esperava, até há poucos dias, ter esse momento brusco, essa interrupção brusca do trabalho ou das atividades escolares e ter que ficar recluso dentro de casa, né? Sim. Isso significou uma série de adaptações, né? As pessoas tiveram que adaptar as suas economias, as pessoas tiveram que adaptar o seu trabalho, as pessoas tiveram que adaptar as suas relações familiares e afetivas, os espaços domésticos foram adaptados e a educação, o ensino também passou por um processo de adaptação. Tudo essa pandemia nos colocou num ritmo de vida bastante diferente, de maneira muito brusca do que a gente estava vivendo antes. E, mais do que isso, a educação é muito afetada por essas transformações, né? O espaço escolar ele é todo desenhado para que o aluno, quando ingresse, que entre naquele espaço, o seu foco seja a educação, né? A estrutura, a construção do prédio, a disposição das cadeiras, do quadro, a posição que o professor ocupa, os inspetores de corredor, os horários, tudo é desenhado de maneira bastante metódica para que o aluno esteja focado na tarefa de aprender, né? Na tarefa da educação. E quando você coloca esse aluno em casa,
que é um espaço completamente diferente, é o espaço da sua individualidade, é o espaço do seu descanso, é o espaço da sua diversão. Você coloca o espaço também a ele se dedicar a uma tarefa de educação, isso está numa série de... A educação que a gente está tendo agora, uma educação em casa, tem ainda outras questões ligadas ao fato de ser por meio online, né? Fala, Leandro. E agora? Cheguei. E agora, melhorou? Agora sim, agora eu estou te ouvindo bem. Que E tá tudo dificuldade. tranquilo. O problema foi Faz só parte. hoje mesmo. Foi perseguição. Então vamos. Então, Será que a gente perdeu o raciocínio? não acredito que não. Eu acho que o pessoal está falando, o som está baixo. O que você está achando aí? Preciso falar mais próximo? Preciso falar... Se possível. O meu tá ok. E agora, melhorou aí? A única maneira de melhorar mesmo é eu colocar aqui o microfone pendurado aqui, o fone, o fio perto da Meu orelha. som bom, Agora melhorou. então show. Não gosto de falar muito alto então eu tenho essa dificuldade. Mas Eu tá acho ok que agora? tirar esse microfone aí da orelha, que além de Ah, engraçado, eu te ouço bem com ele normal. e agora? Tá ótimo, a mesma coisa. Pô, brincadeira, hein? Muito Então, vamos tentar agora. Seguindo o raciocínio. Ah, foi logo na. Olha só, pensa bem que isso não é coincidência. Quando a gente ia fazer um comentário, uma análise sociológica, filosófica sobre o momento, olha o que aconteceu. preferência histórica, tá? Porque eu sou historiador. E histórica. Então, aí tem gente que não quer que a gente remexa lá na história, né? No passado, Sim, quer que inclusive deixa quieto. historiador, já que você falou que Ah, tem gente que gosta da profissão de história, inclusive a profissão de historiador foi vetada pelo presidente da República há hum, poucos dias atrás, vetou integralmente uma luta que tem mais de 20 anos aí, desde 68, a hum, profissão de historiador está tentando ser regulamentada e conseguiu há um mês atrás uma aprovação por unanimidade no Congresso. Quando chegou hum, na mesa do presidente para ser aprovada, o presidente simplesmente vetou. Então, hum. aí aproveito para registrar essa luta dos historiadores, dos colegas aí, em relação a essa conquista. A gente quer o veto, a gente quer que o veto seja derrubado. A gente está pedindo ao Congresso para que na próxima votação dos vetos do presidente que seja derrubado esse veto e que seja regulamentada a profissão. Então, aproveito e deixo registrado aí esse pedido da classe, não é nem meu, é um pedido nosso, da classe profissional. É verdade. Eu lembro que há um tempo atrás, outro amigo meu, que é professor de história também, ele me mandou esse. Não lembro se era uma petição, um abaixo-assinado, alguma coisa relacionada a isso aí. Para eu assinar, né? Eu Há uma assinei. petição online para pedir aos congressistas para que derrubem o veto. Exatamente. Aí eu compartilhei, obviamente, pedi para pessoas ajudarem. Assim como a sociologia, né? As ciências sociais, durante vários governos no passado, ela foi tirada do currículo, tirada das universidades. Então é uma Mas, luta constante. sim, mas é interessante que a sociologia conquistou conquistou a sua profissionalização antes dos historiadores e no período de ditadura mesmo. Aham. Então é interessante em plena democracia, a gente tem dificuldades em profissionalizar os historiadores e com certeza está envolvido aí questões relativas aos interesses ideológicos do presidente, né? Tem claros Sim. interesses em manter, de certa maneira, né? Evitar que um certo grupo de apoiadores dele, que são os chamados revisionistas, sejam incomodados com a profissionalização da área, porque a partir daí não seria uma exigência, nem uma obrigatoriedade,
mas daria respaldo ao cara que escreve sobre história o fato dele ser membro de uma associação de historiadores. E aquele que não é membro ficaria, de certa maneira, né, deslegitimado. No entanto, o presidente vetou com esse interesse mesmo, de proteger certos defensores, certos pensadores de um tal Brasil paralelo, que, evidentemente, existe na cabeça aí. Isso. Inclusive, nosso amigo aqui, meu amigo Rafael Rovenal, professor de História, também está comentando aqui, né? Que o Um senador abraço ao Randolph... Rafael. Isso. E ele tem pós-graduação em História do Brasil. É muito interessante, né? Ele, inclusive, é um dos convidados das minhas lives, semana que vem. E vamos trazer um pouquinho do que o Brasil já viveu no passado relacionado a epidemias, né? Como que os governos, né, no passado já lidaram com essa questão. E hoje a gente tem, apesar de tudo, ainda, né, ao menos na teoria, temos uma democracia, imprensa livre, liberdade de expressão, liberdade de, entre aspas, né? E por mais que alguns achem que às vezes há exagero, algumas coisas meio não tão, como que eu vou dizer, não tem muita isenção, talvez, a gente pode analisar, né, a mídia, canal A, canal B, mas no geral, a gente tem capacidade de criticar, conferir, confirmar, não é verdade? Porque está aí, está tudo aberto. Hoje em dia tem um portal de transparência, tem muitas ferramentas que permitem ao cidadão acompanhar mesmo até as ações, né, dos governantes, dos políticos. Então, assim, é muita burocracia, mas se a gente for comparar com o passado, da época dos nossos pais, avós, a gente tem tudo nas nossas mãos. E o povo tem tanta força e não se dá conta às vezes. Se no passado já tiraram o presidente do poder, em outros países, inclusive aqui, e às vezes nem de repente pode se questionar se aquilo era legítimo, se realmente era o melhor, mas aconteceu. Então tá aí nas mãos do povo, né, de certa forma. O que a gente não pode é aceitar tudo calado e daqui a pouco as perdas trabalhistas, né, conquistas de tantos anos, de tanta luta, tantas pessoas morreram, né, deram suas vidas pelas causas e de repente tudo ser perdido de uma hora para outra. Então, Pois é. assim, se você puder fazer um comentário, uma análise, uma pequena reflexão sociológica, filosófica, para a gente tentar ver o lado positivo, se a gente pode ver um lado positivo desse momento, muito se fala do que a gente está aprendendo, que a pandemia está tendo um papel didático e ainda vai ter, de mudar todo, né, sacudir o mundo para adaptações. Você não entrega, você não trabalha com delivery, agora ou você trabalha com delivery ou vai quebrar, né? Você gosta de sair para lanchar, etc. Fica em casa e pede em casa. Muita coisa está sendo modificada. Pessoas tendo que trabalhar de casa, pessoas descobrindo habilidades que de repente não sabiam. Agora eu vou ter que trabalhar em casa, descobre uma habilidade manual, trabalha com vendas, enfim. Uma mudança radical. Uma mudança radical. E pelo menos tem que tentar tirar algo de aprendizado disso. Você poderia Sim, trazer alguma coisa? eu com toda sinceridade não quero parecer aqui pessimista, nem aquele que quer olhar a verdade nua e crua, mas é difícil a gente ver o lado positivo numa tragédia como essa que a gente está vivendo. Eu considero que a gente está vivendo uma grande tragédia, uma das maiores dos últimos tempos, e tempos que eu digo tempos longos, né? E eu acho que é um pouco complicado. É claro que vai haver situações em que, quando nós sairmos, pode, isso é muito interessante, não é obrigatório que se vá, mas pode ocorrer mudanças. E a gente até espera que ocorram essas mudanças, né? Essa epidemia colocou para nós uma série de verdades. Eu vou usar aqui a palavra verdade, embora a gente tenha muita dificuldade com esse conceito, mas ela colocou algumas verdades que as pessoas haviam, parece que, esquecido, né? A primeira delas é a necessidade de confiar na ciência, né? Sim. Que é um ponto que parece que nos últimos tempos a desconfiança em relação, principalmente no Brasil, mas não só no Brasil, questionamento sobre
a veracidade, a confiabilidade da ciência, ele entrou em discussão em vários lugares do mundo, da Europa, os Estados Unidos, países que nós julgávamos elevados social e educacionalmente, foram vítimas de parcelas da sua população que adotaram determinadas perspectivas negacionistas, de negar, de rejeitar, de recusar, né? E é claro que isso tem impactos maiores quando a gente percebe que essas pessoas, esse grupo social é eleitor e elege governantes que pensam isso mesmo e que na hora de tomar determinadas atitudes políticas, tomam atitudes políticas contrárias a essas medidas. É o que nós estamos vendo no Brasil, é o que nós estamos vendo nos Estados Unidos, é o que nós vimos em algumas regiões da Itália, e olha o resultado que a gente está colhendo, né? Então, acho que essa é uma dessas verdades que a gente está colhendo. Agora, se nós vamos aprender com esse erro, é outra história. A gente talvez tenha que esperar um pouco mais para ver como que as pessoas vão se comportar em relação a isso, né? No período pós-pandemia. Eu acho também um pouco complicado quando a gente fala assim, a natureza está se, entre aspas, vingando do homem, está cobrando a sua conta. É verdade, a questão da natureza, o ser humano nas últimas décadas tem discutido o seu impacto em relação à sustentabilidade do planeta, mas não tem a ver uma cobrança de conta, né? Não necessariamente dessa forma que está sendo talvez colocada. Mas nós somos frágeis, é isso que a gente está aprendendo nessa pandemia, né? No vídeo anterior que a gente começou lá no Facebook, eu tinha comentado esse aspecto, né? Como nós, seres humanos, fomos pegos de surpresa. Porque até então nós imaginávamos que estávamos todos seguros, protegidos, que o homem era superpotente, porque a tecnologia, a medicina, nós temos o computador, nós dominamos o espaço, nós matamos tudo que é bactéria e, de repente, a gente lida com um vírus que nos prende de surpresa dentro de casa. Como é que a gente vai lidar com isso a partir de agora? Sim, sim. Eu digo assim, esse aprendizado que eu te falei de lições, eu tenho ouvido de várias pessoas, no sentido de... São vários pontos de vista. Eu penso na questão... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. De repente parece que ficou mudo. Exemplo, o amanhã sempre foi incerto. Sempre tive esse pensamento. E de repente tudo muda. Eu tinha planos para esse ano, acho que todo mundo tinha planos, né? E de repente você tem que arrumar a casa de uma hora para outra. São coisas que a gente ficava postergando. Não, depois eu me cuido da saúde, depois eu vou ao médico, depois eu faço aquela viagem, depois eu faço aquele curso, depois eu visito meus parentes que eu não vejo há muito tempo. E aí, de repente, você, e agora? Agora que eu ia fazer? A gente tem assim, pô, logo agora, né? Agora eu não posso. Então, que fique uma das reflexões você deixar para amanhã, ficar postergando certas coisas que você pode tentar agilizar logo, né? Ainda mais questões burocráticas, né? Que demoram tanto tempo, documentos, enfim, são coisas que me vêm à cabeça. E agora não tem jeito. Porque tem coisas que não funcionam bem online, ou não funcionam online mesmo, e os órgãos públicos não vão funcionar, né? Para você resolver certas questões, vai ter que esperar. E aí? Muitas pessoas foram prejudicadas na questão desse auxílio, porque na hora H falta documento, né? E agora? Aí tem que comprovar um monte de coisa. Poxa, entende? Então isso é triste, né? Então, são alguns fatores. E outros também, por exemplo, uma pessoa que é muito boa no que faz, na profissão, por exemplo, mas ela só sabe fazer aquilo. De repente, aquele ofício dela é interrompido, aquela atividade, ela tem que ficar em casa e o ofício dela não pode executar de casa. Não usa computador, não usa internet, não usa... Então, há muito tempo que eu penso em fazer coisas diferentes, coisas que eu gosto. Óbvio que eu me encontrei na educação, nas ciências sociais, para dar aula, para ser professor. As palestras surgiram há pouco tempo, mas já tem tempo que eu fiz curso de informática, aprendi, trabalhei com vendas, né? Ou seja, são áreas que, de repente, plano A, plano B, plano C.
né? Eu trabalho com várias coisas e uma coisa complementa a outra, complementa a renda, que a princípio eu não precisaria mais. Eu sou aposentado. Me aposentaram, não era um sonho meu. Eu já estava na faculdade, pretendendo me graduar para trabalhar, para produzir conhecimento, para aprender mais e para. Mas aí veio a aposentadoria. E minha condição de saúde justifica isso. Só que consta lá, se mesmo sendo aposentado por invalidez, consta no papel. Caso você volte a trabalhar, automaticamente você abre mão do benefício. Ou seja, eu não sou impedido. Se a minha função, aquilo que eu quero fazer, a minha condição física não me impede, ela me limita, mas não me impede, eu vou abrir mão do benefício, eu quero trabalhar até o dia que eu aguentar. Enquanto isso, eu vou ganhando dinheiro paralelamente, né? Tem surgido muito trabalho acadêmico para eu fazer revisão do texto, né? Colocar nos padrões, e tem surgido várias coisas. Então, assim, mas a área que eu gosto, a área que eu me identifico, que eu tenho prazer, né? É a nossa área de educação. São as ciências sociais, é a sociologia. Mas no momento, e se eu não tivesse minha aposentadoria? Eu agradeço por isso, eu grato a Deus por isso. Como que é me virar? Então eu vejo que muitas pessoas estão numa dificuldade muito grande agora. Não tem renda fixa, não tem nenhuma garantia, né? E estão tendo que recorrer a parente, à doação de cesta básica, ao auxílio que muitos não estão conseguindo por problemas no cadastro, né? Sabemos que esse sistema é falho. E aí você pensa, poxa, tem pessoa que não tem escape, mas tem pessoas que têm condição, seja financeira, alguma reserva, algumas habilidades, né? Uma instrução, alguma formação que lhe permite. Pô, eu vou para o plano B. Não é o que eu queria, porque a gente é muito apegado às coisas, não é verdade? A gente é apegado A gente a é apegado, e aí, isso, de repente, essa pandemia faz a gente rever tudo. No final desapegar das de contas, tudo. a epidemia está colocando para a gente assim, o que é importante para a gente nesse momento, Uhum, né? E, para minha surpresa, essa discussão que coloca aí economia e vida como coisas opostas, né? uhum, Ah, eu sou a favor da economia, ah, eu sou a favor da vida, que é uma discussão equivocada, para não dizer que é uma discussão em outros termos piores. Ela mostra para a gente o que nós estamos efetivamente defendendo, o que efetivamente está importando para nós, né? sim. Essa questão que você coloca do governo, do apoio financeiro às pessoas que estão desempregadas ou que estão em situação de risco, isso é uma situação que está sendo, de certa maneira, piorada com uma certa má vontade, tá? Governamental de solucionar essa questão. Falta, parece que, vontade de eliminar essas filas. Ontem eu passei aqui no centro de Queimados e no outro dia recebi um vídeo de São João de Meriti, onde você tinha uma fila que dobrava 3, 4 quarteirões. Ontem em Queimados eu passei de noite ali pelo centro e tinha uma fila de mais ou menos 2 ou 3 quarteirões, 8 horas da noite. As pessoas estavam dormindo na fila para poder Uhum, ter o atendimento no dia seguinte. sim. Então, parece que falta aí uma estratégia efetivamente de guerra, já que foi esse o termo que eles usaram, nas medidas de guerra. Parece que falta uma política, uma vontade política de agir como se realmente você estivesse numa situação de guerra para resolver esse problema. Tá? Então, são situações que nós estamos vivendo. Acho que nós estamos tendo que rever o que realmente importa para nós. Quando a gente falava aí há alguns minutos atrás, né? Como a gente foi colocado dentro de casa, e você teve que escolher com quem você vai ficar, do que você vai abrir mão, né? Na medida que você teve que fazer as suas adaptações, você teve que fazer escolhas. E são essas escolhas que, no final, desenharam um pouquinho do que nós somos, e acho que a pandemia tem essa vantagem. Ela vai fazer a gente se conhecer um pouco mais, né? Sim. Quem somos nós, Para onde vamos? com o que nós nos importamos e por que a gente está
no lugar que a gente está agora, fazendo a discussão que a gente está fazendo agora. Sim. Eu falei sobre esse aprendizado porque consta que no passado, inclusive as guerras também trouxeram essa realidade de ter que reconstruir, né? Dos governos, dos países terem que injetar dinheiro para toda a infraestrutura, para sanar aquela situação, para ajudar as pessoas que perderam tudo, enfim. O Japão viveu no tsunami, por exemplo, ou seja, os países se reconstroem com muita dificuldade. Fica a perda, fica a história, fica a tristeza, mas quem fica tem que continuar e você tem que recuperar, né? Recuperar forças. Só que, e o que que nós temos visto durante essa pandemia? Em vários países, embora as críticas tenham que ser feitas, mas que tomaram a atitude correta. Nessa hora é o quê? É o socorro emergencial. É salvar empregado, desempregado, micro, pequeno e grande empresário. Por quê? Aí você evita, além de diminuir o número de mortes no curto e médio, no curto e médio prazo, você diminui também o impacto econômico a médio e longo prazo. Isso é o correto, do que ficar discutindo o quanto, porque uma hora, sabe, é inevitável. A crise é inevitável, bastaria eles aprenderem com a história, não é verdade? Que a crise é inevitável. O que eu vou fazer? Gasto. Depois, eu penso que lá na frente, acho que não precisa ser economista para ter um pouquinho de noção. Você injeta dinheiro, é um investimento, é um gasto necessário. Lá na frente, parte desse dinheiro vai retornar de alguma forma. Vai gerar gasto, compra, demanda, que vai gerar produção. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Parte vai retornar impostos. É óbvio que isso vai demorar muito para ter uma recuperação. Só que não precisa se pensar, não deve se pensar nisso agora. É igual quando a gente fica doente. Eu dei o exemplo ontem. Fiquei doente. Ou eu gasto com a minha saúde e medicamento. Ah, mas logo agora que eu queria trocar de celular. Aí você pensa numa coisa que não é prioridade. Aí você deixa de cuidar da saúde por causa de alguma outra coisa. É difícil, né? A gente fazer isso. Quando é com a gente, né? Mas quando o governo ou alguém que tem que cuidar, que tem que assistir, tem essa obrigação, parece que não há essa sensibilidade. Não precisava nem ser uma coisa tão. Bastava ter essa sensibilidade, esse bom senso, né, de fazer o que tem que ser feito, de gastar o que tem que ser gasto. Tá conseguindo me ouvir? Eu não te ouço. Agora eu não te ouço. Tem alguém aí ouvindo? Eu não ouço o professor Rodrigo. Deixa eu ver aqui. Opa, fala de novo. Não estou lhe ouvindo agora, hein? Agora eu não estou lhe ouvindo. Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. E agora? E agora? Não estou ouvindo. Não consigo ouvir. Não consigo ouvir. Vamos tentar de novo. Hoje tá difícil a coisa aqui, hein? Hoje está difícil aqui. Me Professor, ouve agora? estou ouvindo. Professor, Deu tá uma ouvindo? falhadinha aí. Tô te Olha, ouvindo. nada disso é à toa. Preste atenção. Nós estamos falando numa rede mundial. Será que alguém está se incomodando com esta conversa? Será? Será que Será estão que está, cortando nosso áudio? será que estamos alcançando os porões, né? Eu vou deixar reticências, não vou nem completar.
Então, eu tenho ouvido falar muito nesse aprendizado sobre isso, entendeu? Da questão do ser humano, da reflexão, a questão psicológica, emocional, a resiliência, a empatia tem que ser exercitada, né? Abrir mão daquilo que não é prioridade, sabe? Se preocupar com o próximo. A tragédia está chegando perto de todo mundo. Quem não tem um conhecido, um parente, um vizinho que já ficou, que já pegou a Covid? Acho que quase todos, né? E está chegando, e está chegando. E o E eu, alerta, sim, é, não, eu queria pautar aí contigo a questão da educação, que a gente, nos primeiros vídeos, a gente iniciou, e aí eu queria voltar para essa temática, para a gente também conseguir seguir o nosso raciocínio, que é um desafio tremendo, isso que nós todos estamos colocando, essas questões de adaptação, estão aí colocando a educação nessa situação de ter que se rever nesse momento sim, para poder criar algum caminho no meio dessa crise toda, de maneira a minimizar. Né? Eu, particularmente, acredito que não tem solução mágica nem solução muito melhor. uhum, A pandemia acaba piorando a desigualdade educacional que já existe no meio da nossa sociedade. É só você observar que as escolas particulares, os professores estão dando aula ao vivo e sim, essa aula tem a mesma duração da aula que o aluno teria na escola. E o aluno, seja do sexto, do sétimo, do oitavo, seja do primeiro, do segundo, do terceiro ano, ele tem acesso a uma internet que lhe permite assistir essa aula ao vivo, eles têm um computador que o permite acessar essa aula, ele tem ali o equipamento e ele tem uma família que garante a ele estar no horário exato presente ali para assistir essa aula. Né? Por outro lado, o aluno da rede pública ele vai ter muito mais dificuldade em relação a isso, porque na rede pública, quanto mais periférica é a escola, quanto mais periférico é o aluno, quanto mais em regiões mais afastadas dos centros urbanos estão esses alunos, menor possibilidade de acessar qualquer tipo, não estou falando de aula online não, estou falando de acessar um WhatsApp, que é um recurso que o aluno compra um chip, ou consegue um chip, ele coloca um crédito de R$ 10 e tem o WhatsApp liberado por 30 dias, né? Que é só para a gente colocar uhum, uma, uma, um recurso que seria, digamos assim, barato e prático. Você não consegue o acesso a isso. Né? Então, assim, isso vai, né, nesse período de pandemia, criar mais desigualdade sim, momentânea, mas uma desigualdade que vai ter impacto, por exemplo, nas avaliações que a gente vai ter mais à frente. Você tem concursos de vestibulares dentro de alguns meses. sim, O atual ministro da Educação, o Weintraub, que não dispensa referências, né? Inclusive muito questionado que não sabe escrever nem o português, mas é um ministro da Educação. O referido determinou lá o não cancelamento da prova do Enem. Teve uma propaganda bastante desconfortável de ser assistida aí, que foi lançada pelo Ministério da Educação, sim, mantendo, garantindo essa avaliação. Como é que você vai garantir igualdade de oportunidade se num ano tão capital, que é o ano, né, por exemplo, o terceiro ano, e os que estão finais de ciclo, não vão, que é final de um ciclo, não vai estar tendo aula para poder realizar essa prova. Então, é uma situação que mereceria um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de sensibilidade com relação a essas provas. Eu defendo o cancelamento delas, né? Abertamente sim, o sim. cancelamento. Se o mundo parou, entre aspas, né, em muitas áreas, como que você vai continuar com o calendário de algo que vai impactar tremendamente? Vai prejudicar todos, né? Aí que tá. Uns muito mais do que outros, mas com certeza o prejuízo é muito grande. Pô, olha, a pandemia parou o esporte mundialmente falando, com exceção de acho que um país ou outro que ainda insiste com alguma atividade. Ou seja, quando você mexe com
com eventos envolve tanto dinheiro, eles tiveram o bom senso, apesar de muita discussão, é porque é a única opção. Não tem alternativa. Ou você vai para a direita ou para a direita, ou para a esquerda ou para a esquerda. Não tem bifurcação ali naquele momento. Tem que escolher, só tem um caminho. Ou só pode seguir em frente. Aí fica discutindo agora, né? Aí vem questões que não são essenciais para tirar o foco do problema. Tem pessoas negando a realidade, teorias de E, conspiração. e isso nos coloca uma outra questão, pensar quando é o fim disso, né? É uma pergunta que se coloca, né? Volta e meia alguns alunos me perguntam, professor, estou vendo cancelar tudo, mas quando é que volta? E aí, assim, não quero fazer coro aos alarmistas, né? Porque a gente vive um dia desse não, um pouco antes, acho que um dia antes de ser decretado o uso de máscara nos espaços públicos, o ministro da Saúde já havia recomendado o uso de máscara em todos quando você saísse de casa, mas ainda não havia sido decretado. Eu fui ao mercado de máscara, eu e meu pai, e nós éramos uma das poucas pessoas com máscara ali dentro. Tinha 2 ou 3 pessoas com máscara e tinha um áudio do mercado que parece que o cara que controla lá, ele repetia aquela mensagem automática como se fosse para nós que tínhamos entrado de máscara ali, né? Não espalhe pânico, não usar máscara não é necessário. Meu Deus. Mas o ministro da Uhum. Saúde tinha dado uma recomendação 2 dias antes. Sim. Né? E no dia seguinte foi decretado o uso obrigatório. Então, olha a desconexão que a gente acaba se deparando. As pessoas não espalhem pânico, então vamos negar a realidade para não gerar pânico. Assim, é claro que a gente tem que evitar o pânico, né? Mas também a gente não pode fechar os olhos para a iminência do que está acontecendo. Né? E aí é que se coloca para nós essa questão. Quando o aluno me pergunta, professor, mas quando volta? E aí você para pensar, né? Eu não sei se você... Tá, acho que está reconectando aqui. Vocês que estão chegando e a gente não comenta, não agradece, agradeço a todos que aparecem aqui, né? Que dão um alô. Agradeço por todos que passaram rapidamente, os que continuam. Às vezes não dá para perceber e ver todos os nomes ou responder algum comentário. Isso ao longo do mês. E pretendo nas próximas vezes melhorar até nessa questão aí. Ex-imperador, fazendo história. AMJR, Fran Duarte, enfim, tantos que entraram aqui. Ademir, alguma coisa Costa, tá difícil de eu enxergar aqui. Viviane Gildo, Gabi, agradeço a todos. Natan, o Rafael Rovenal, já falei. Muita gente boa. Astolfo Regis, meu amigo. Enfim, agradeço a todos que passaram por aqui. Vamos lá. Tá difícil aqui a nossa conexão. Hoje está difícil, gente. Hoje está difícil. Algo está acontecendo hoje. Algo está acontecendo em nível global. Então, como eu estava colocando na ideia anterior, Leandro, né? Eu dizia que quando o aluno pergunta para a gente, né, quando isso termina, se coloca aí, eu não quero fazer coro aos alarmistas, mas temos que lembrar aí as falas de alguns especialistas que colocaram o seguinte, veio para demorar. Não vai acabar em julho, não vai acabar em agosto, não vai acabar em dezembro, vai se arrastar essa questão até você ter um remédio ou até que você tenha uma vacina que resolva a questão. Até lá, o único meio de se passar por isso é através da contaminação generalizada da sociedade. Mas como a contaminação generalizada da sociedade
ela vai acabar passando por essa situação de você ter um pico de infectados que vai sobrecarregar o sistema de saúde. O único meio de você dar dignidade para as pessoas contaminadas, que vão se contaminar, é você fazer o isolamento social, para que você tenha condições de oferecer dignamente um tratamento de saúde para quem chegar no hospital com essa situação. Então, é muito complicado quando a gente vai falar do fim disso, né? O fim, digamos assim, não está próximo, para brincar aí com aquela frase que se fala, o fim disso não está próximo, mas nem por isso a gente deve se desesperar. A gente tem que perceber que, mesmo sendo uma situação extremamente difícil, nós temos a nosso favor o Estado brasileiro, que não é um Estado sem condições de apoiar, de dar suporte ao seu povo nesse momento. Só não vai fazer isso se a gente tiver na direção desse Estado pessoas que não tenham vontade ou não queiram fazer. Mas nós temos um Estado suficiente capaz de dar o suporte necessário. Nós temos a nosso favor a ciência, que está aí investigando, talvez em tempo recorde, o que é essa doença, o que é esse vírus. Nós temos aí a nosso favor uma série de conhecimentos que nos indicam, o álcool gel, é a água com sabão, é se trancar em casa, é usar a máscara, né? Então, assim, nós temos muita coisa a nosso favor, né? E eu acho que não é o desespero que é o caminho. O caminho é a gente manter a nossa, né, racionalidade para poder enfrentar esse desafio, né? Então, o meu aluno que me pergunta quando acaba, eu carinhosamente digo, olha, não sabemos, vai demorar um pouquinho, mas a gente está junto, né? A gente vai ter que passar por isso e talvez, pode ser que a gente chegue ao final e encontre alguma coisa de positiva nisso, algum aprendizado. Embora eu olhe ainda que isso é um momento muito trágico, Sim. pelas mortes que vão deixar. E a cada dia, o número de pessoas infectadas e que têm óbitos tem sido maior, próximo a mim, né? Sim. É uma coisa assim que, quando nós voltarmos, nós não vamos encontrar todo mundo no lugar onde eles estavam quando nós paramos. Isso eu acho que a gente talvez não perceba porque a gente está trancado em casa. Mas quando nós voltarmos ao trabalho, eu que sou professor, quando eu voltar à minha sala de professores, eu não vou encontrar todo mundo que eu deixei lá, da última vez que eu estava. Então, esse é um pensamento que me chama muito a atenção. Como que esse mundo, esse voltar ao normal, na verdade, tem algo de delírio, né? Nós não vamos voltar ao normal depois disso. Mas o que vai ser, se vai ser bom, se vai ser positivo, isso é uma pergunta que talvez a resposta demore um pouquinho a esclarecer. Sim, eu acho que assim, nesse momento muitas pessoas. Seu áudio sumiu para mim. Opa. Sumiu o meu áudio? Não, 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 tá ok. Eu ouço, né? A gente ouve, né? Várias correntes, vários pontos de vista e várias falas. Mas eu fico com aquela que eu acho mais, não positiva, do sentido só positivista da fé e vamos para frente, vai dar tudo certo, não. Mas da realidade. Eu procuro ser pragmático, eu procuro ser prático no que eu penso assim. Aquilo que a gente pode fazer algo para mudar, usar máscara, se prevenir, fazer contato, informar, compartilhar informações, a gente faz. O que é possível cobrar das autoridades, a gente cobra. O que as autoridades têm que fazer, elas têm que fazer. Agora, aquilo que está longe do nosso alcance, fora, não adianta a gente se preocupar. Preocupação é se ocupar mentalmente com algo que você não tem o que ser feito. Então, você vai gastar tempo, desgaste emocional, desgaste físico, ansiedade, tristeza, vai em depressão. Consta que nesse período está aumentando, né, o número de pessoas que estão consumindo álcool em casa. Então, a tendência de que o alcoolismo, daqui a um tempo, se veja que se aumenta esse número, porque estão, né, confinados. Tem a questão da depressão aumentando.
Violência doméstica consta que alguns números aumentaram em muitas regiões e suicídios também já. Isso é, claro, o lado trágico. Isso Agora, quando eu falo... Isso. coloca. Oi? Hum. Não, eu vou esperar você concluir. Quando fala no positivo, que eu vejo assim, consta que nos períodos de pandemia, de guerras do passado, de fome, de grandes tragédias, além dessa reconstrução que tem que ser feita materialmente falando, renascimento das cinzas, aí pessoas... hoje se usa muito repensar, né? Se refazer, enfim. Consta que muitas grandes empresas surgiram após esses períodos, porque a pessoa tem que ter uma ideia. O que que eu vou fazer para solucionar essa questão que é de agora? Exemplo, agora o delivery, agora as questões tecnológicas, comunicação. E muitas pessoas, após uma grande tragédia, quando elas não se abatem, não se deixam, né, abater, elas se refazem e vêm com mais força. É a resiliência. Eu falo isso assim, em nível pessoal, é muito individual isso. Passei por várias situações na minha vida e estou aqui, não estou em pânico, estou muito consciente do que está acontecendo. Tem momentos que eu me sensibilizo com alguma informação, matéria, mas não estou em pânico. Procuro ter informação, mas o que eu tenho mais visto, aí que está interessante para as pessoas analisarem. Quando não há nada acontecendo, vem aquelas mensagens de tragédia, né, apocalíptica e tal. Já que nós estamos vivendo uma situação global e que se tem notícia que no mundo inteiro está acontecendo, o que que nós temos visto muito? As correntes que dizem que não é nada, é invenção, é exagero, aqueles caixões estão vazios, é o pânico ao contrário, o pânico ao contrário. Estão dizendo, estão criando pânico. Tá entendendo? É um discurso ao contrário. A quem interessa vir com essa mensagem para fazer você relaxar, ir para a rua, ir para a festa, se contaminar e morrer? Tem muita gente que está consciente disso. Tem muita gente que está Eu nem consciente disso. certeza, fazer uma piada mórbida aqui, interessa. Sim, infelizmente, né? O humor vive disso. É, Quantas pessoas, na verdade, não tem, sempre lembro, eu gosto de fazer essas analogias. Lembram do personagem de humor Justo Veríssimo do Chico Anísio e Caco sim, Antibes? Tem gente que pensa daquele jeito de verdade. Ali é um exagero, né? Uma caricatura, mas tem gente que odeia pobre, que quer que todo mundo se exploda, que morra mesmo. Isso é trágico, é verdade. Quem é que não conhece alguém que é pobre, humilde, é doméstica, é porteira, é motorista, é chofé, que trabalha para um rico? Não generalizo. E que essa pessoa é discriminada, maltratada por ser pobre, é tratada de uma forma, né? Como se fosse inferior, a gente sabe que isso é verdade. E nessa hora, isso fica mais evidente, parece. Porque quem teve dinheiro para ir para os hospitais particulares, plano de saúde, se recuperam com mais facilidade, as perdas talvez sejam em número menor. Mas quando isso chegou na periferia, na Baixada, nas regiões pobres, não tem mais vaga nem no cemitério. Tem que abrir vala comum. Os corpos espalhados pelas ruas em várias cidades da América do Sul, dos Estados Unidos, do Brasil. E tem gente ainda achando que a mídia está com algum plano, a China tem algum plano. Meu Deus, isso é muito sério. Hoje em dia, acho que tem gente que só é ignorante porque quer ignorar a realidade. Isso é muito mas, triste. eu penso uma outra coisa muito interessante que você colocou aí, quando você fala aumentou o número do alcoolismo, aumentou o número de violência, aumentou o número de depressão, aumentou o número disso, daquilo. E aí eu me coloco, por que isso chega, né? Supostamente é porque as pessoas estão trancadas em casas, então elas estão tendo que lidar com aquelas pessoas que ela convive e com elas próprias, né? Não suporta ficar só. E aí eu carrego isso para uma pergunta, talvez lá para o campo da filosofia, né? O quanto nós suportamos a nós mesmos também, né, Leandro? Porque Sim. o indivíduo não ser capaz de permanecer com ele mesmo durante um longo período, ser o seu próprio parceiro, o seu próprio companheiro, e ter que se entregar aí a algum tipo de sei lá, de substância, ou se tornar irritável, né? É porque nós somos realmente nós estamos com problemas graves, socialmente falando aí, né? Nós estamos uma sociedade doente, né? Eu não Doente. gosto muito dessa expressão não, mas uma sociedade onde
um sistema que adoece as pessoas. Eu acho que se há algo que podemos aprender, que podemos melhorar quando nós sairmos dessa pandemia, tem a ver com isso. Tem a ver com a superação de um sistema que adoece, né? Embora eu acredite que tudo indica que nós vamos retomar aí ao sistema econômico anterior. Alguns têm falado aí, né, para quem está familiarizado, né, de um certo retorno ao sistema econômico de bem-estar social. E significa que os governos irão investir muitos recursos na sociedade para poder equilibrar a economia, e isso costuma ser momentos em que a sociedade vive bem, né? Ao contrário do que nós estávamos vivendo até agora, que era um sistema onde o governo cada vez mais cortava recursos do setor social, né? Tentando estimular a sociedade civil, os empresários a suprir, a preencher os vácuos que o Estado deixava. Então, assim, eu me pergunto se realmente vai ocorrer essa mudança, se realmente a gente vai entrar num bem-estar social, porque até o momento me parece que nós vamos repetir as receitas antigas, né? Mas pode. É tudo Acredito. possibilidade, é tudo um universo de possibilidades. Eu acredito nessa possibilidade, mas tudo depende de quem? De quem administra, de quem governa, né? Das questões ideológicas, enfim. Passa pela mão deles, com certeza, de maneira Sim. muito forte, de maneira decisiva até. É outra coisa que já aconteceu, né, nesses episódios passados que eu estava te falando. Em geral, apesar da tragédia, o que acontece? Alguns desses países que passaram por epidemias, por exemplo, o sistema de saúde foi reforçado pela necessidade e depois fica um legado. Ó, o sistema melhorou. Melhorou a questão da segurança, infraestrutura em alguma área. Alguma coisa talvez fique. E talvez a realidade faça algumas pessoas, a governos, empresas, empresários, enfim, bom, por mais que se queira ir por um caminho de mais lucro, de individualismo, né? Nesse momento, um mundo tão imediatista, tão egoísta, todo mundo quer tudo rápido e nessa hora parou tudo. Aí você tem que ter paciência, resolver as questões, o que que eu vou fazer, aceitar as coisas como são, não adianta, porque se você espernear, vai para a rua, você vai estar correndo risco. Então parou tudo. É um momento de mudança geral. Eu acho que muitos vão mudar pensamento. Claro que alguns vão refazer uma rota para continuar no mesmo objetivo do lucro, etc., e da exploração. Acredito que sim. Mas talvez alguns vão querer caminhar mais em parceria com o social, quem sabe, com o meio ambiente, porque isso é mais inteligente. Porque você cuida das pessoas, as pessoas, sabe? Muitas empresas já chegaram a essas conclusões. Quando você trata bem o funcionário, quando você dá descanso, quando você não explora, quando você trata um pouco melhor, o resultado vem. Isso já acontece em muitos lugares. E governos também. Só que quando se insiste na coisa imediata, no lucro rápido, na exploração para ter o resultado, aquilo acaba se atropelando. É uma coisa tão irracional, porque quem está acumulando não vai usufruir em vida daquilo. Vai ficar tudo para aí. Quantas pessoas morrem, na verdade, e o dinheiro fica para o governo, por quê? Não tem ninguém para deixar herança, a pessoa acumulou, acumulou, acumulou. Talvez seja um momento de reflexão em todos os sentidos. Para quem é empresário, para quem é político, para quem é trabalhador, para quem é artista. Agora as lives, a questão das lives, não é verdade? E agora, os artistas estão fazendo suas lives. Algumas, de repente, para arrecadar alimentos, algumas com patrocínio, estão ganhando seu dinheiro, as pessoas estão curtindo de casa. Eu acho que nunca vamos voltar mais ao normal como era antes. Vamos ter um novo, talvez, normal, e não vai ser mais o normal. Vai ser um estágio permanente de atenção. Será que o vírus retorna? Será que vem uma nova versão, uma nova epidemia? O cuidado com a higiene, espero que seja um legado, porque muitas doenças, né, que ninguém dá valor, né, uma alergia, uma gripe, um problema de pele. Nós vivemos num mundo que dois fenômenos
que vai ter que nós estamos aprendendo com essa epidemia. Primeiro fenômeno, um fenômeno amplamente conhecido, nós somos uma população de 7 bilhões na Terra. Então, assim, tipo, nós temos 7 bilhões de seres humanos na Terra. E nós temos um sistema econômico que oferece para algumas o máximo que se pode ter em termos materiais, e você tem para uma grande parcela o mínimo ou nada do que se pode ter em termos materiais. Então, assim, esse é o sistema que a gente vive, né? Se a gente estuda em melhorar, dar as melhores condições para todo mundo, há quem discuta que a Terra não tem estrutura para dar esse suporte material para todo mundo. Que suporte material é esse? Todo mundo quer ter a vida de um cidadão de classe média dos Estados Unidos. Mas o que é um cidadão de classe média dos Estados Unidos? É ter 5 carros, ter casa, 2 casas, casa de praia. Né? Não, a Terra não sustenta isso. Então, a gente talvez tenha que rever os nossos sistemas, os nossos ideais materiais, os nossos ideais de consumo, né? Talvez passe por aí, talvez passe por rever esse aspecto aí, né? Agora, esse é o fenômeno. Somos 7 bilhões. A Terra nunca viu tantos seres humanos andando sobre ela. Por outro lado, nós somos hiperconectados. A tecnologia nos colocou em contato praticamente instantâneo. Quando eu falo de contato, não estou falando de contato virtual, não. Estou falando de contato físico. Sim. Você pega um avião aqui, 13 horas depois você está em outro lugar, 20 horas você está em outro país. Você gira a Terra, roda o planeta e uma epidemia que surgiu num lugar que a gente nem sabia que existia, lá no cantão da China, atinge o cidadão do canto mais recôndito, do país mais esquecido que a gente pode lembrar aqui o nome. Então, nós estamos num mundo hiperglobalizado, em contato permanente, e isso também coloca desafios para nós, né? Então, assim, eu acho que essa não vai ser a última epidemia, obviamente, né? Mas acho que a partir de agora, talvez as autoridades sanitárias, as autoridades do país, talvez comecem a colocar mais barreiras. Sim, é possível. A colocar mais protocolos para esse livre trânsito. Ninguém quer perder o livre trânsito, né? Mas talvez alguns protocolos sanitários para poder evitar que algo semelhante a isso volte a ocorrer, né? Assim, nós temos uma série de desafios aí, desafios bastante grandes, ninguém sabe até onde isso vai, a gente torce para que a receita, que é o isolamento, dê certo. E quando eu falo dê certo, não é porque ficar em casa e esperar que tudo ocorra bem, não. É tipo, dê certo significa que todo mundo fique em casa, que ninguém quebre o isolamento. Uhum. Então, torcer que isso efetivamente ocorra e que a gente se proteja aí. Nesse momento, vale de tudo para que você mantenha a sua sobriedade, o seu bem-estar físico, o seu bem-estar emocional. A religião é um caminho amplamente conhecido. A religião é um caminho secular milenar que ajuda muitas pessoas a conquistarem um bem-estar, uma acomodação, se bem vivida, né? Não essa religião que fanatiza as pessoas, né? Não uma religião que ensina a pessoa a ser juiz, mas uma religião que ensina a pessoa a se compreender, a se entender a si, e quando aprende a entender a si mesmo, também aprende a entender o outro. E a filosofia, no sentido de busca do conhecimento, pode ser um caminho também. Outras pessoas gostam mais aí do yoga, das meditações orientais. Eu acho que tudo isso agora caminha junto para nos ajudar a ficar bem nesse período. Eu acho que é isso, o Leandro. Nós temos aí um desafio tremendo, nós temos que trabalhar juntos, temos que ficar atentos, mas a gente também tem que cuidar da gente. E aí, seja o caminho que você escolher,
é o momento de você reforçar ele. Sim, que fique a questão da gente cuidar da nossa saúde mental, emocional, né? Com uma boa leitura, assistindo, ouvindo coisas que sejam positivas na medida do possível, como música, mas procurando estar atualizado à medida daquilo que, no limite de você não ficar na ansiedade, não entrar naquele pânico, mas se manter informado para não ser pego de surpresa, mas procurar estar próximo, mesmo que não seja presencialmente, de pessoas que te transmitam algo positivo, que te apoiem, te acolham, né? Que estão ali para te ajudar e, e que a gente não, se a gente passar por tudo isso, sem ninguém refletir sobre nada, ninguém fizer nenhuma mudança, pensando que, poxa, lá na frente pode acontecer uma outra situação, eu vou andar de outra forma, vou valorizar minha vida, cuidar da minha saúde, porque quem não se cuidava antes, agora não é recomendado você ir ao médico se não for emergencial, né? Então se acumula um problema de saúde, porque a gente sempre deixa para depois. Eu falo do brasileiro porque nós somos brasileiros, não quer dizer que é o único povo que é assim. Quem é que fica indo ao médico, se cuidando, fazendo exame frequente? Quase ninguém. Se a gente se cuidasse mais, fôssemos mais prudentes no trânsito, por exemplo, não é verdade? Cuidado com a ingestão de certas substâncias, alimentação, álcool. Tudo isso a gente cuidar da nossa saúde física, mental, emocional, ajudar quem precisa, dividir um pouquinho que você tem, evitar desperdício, nem te desperdice tanta coisa. As pessoas jogam fora alimentos, não se importam com nada, destroem o bem público, o patrimônio público, é vandalismo. É tanta coisa acontecendo nesse momento. Pessoas que parece que o ódio, né? Uma coisa que veio lá da, da época dos bárbaros, pessoas não civilizadas, que é uma coisa que é difícil até de acreditar que está acontecendo. Com tanta coisa para ser feita, né? Tanta gente para ser ajudada e pessoas preocupadas em eleger inimigos, adversários, pessoas a serem eliminadas, combatidas, né? Isso ultrapassou a política, ultrapassou o campo das ideias. Parece que são espécies de animais diferentes, que um é predador, outro é presa, ou ambos predadores disputando uma mesma presa. E ali sim, a lei da natureza, né? A lei da selva. Mas será que o ser humano está se equiparando a um animal irracional que age só por instinto, pela sobrevivência, procriação, disputa do alimento, do terreno? Está parecendo isso. Será que estamos voltando a. Eu sempre lembro dos Hobbes, né? O Leviatã. Estamos voltando a estados de natureza, todos contra todos, numa luta campal para quem toma posse do terreno do vizinho, para quem pega o bem do outro, o alimento do outro, e cada um por si. Isso é muito triste, essa parte. Espero que daqui para frente muita coisa mude. Que é algo de É, positivo, né? Quando falou, muitos não vão mudar. Talvez fiquem pior. Alguns vão você, enlouquecer, vão você pegar é esse mais momento. tem Oi, esperança do que eu. diga. Você Não, tem não. mais esperança do que eu sobre a mudança. Eu já estou aguardando um pouco mais para ver isso. Sabe qual é o meu pensamento? Eu sempre espero por dias melhores, com a consciência de que dias maus virão. Eu sou um otimista realista. Eu odeio aquele jargão, vai dar tudo certo, só vitória, só. Não, eu não sou, eu não vivo num conto de fadas de Alice e o País das Maravilhas. Vivo na realidade. Essa esperança não é aquela esperança de você contar com aquilo e se aquilo falhar você vai entrar em colapso. Não. É uma esperança com cuidado. Professor, o tempo está acabando, eu vou encerrar emergencialmente. A gente se fala para poder salvar esse vídeo. Agradeço pela tua companhia. Um abraço.